Oi gente, boa tarde. Vou para vocês um vídeo mostrando como eu preparo a cova para plantar a abóbora cabotiá. Eu vou estar explicando para vocês passo a passo como eu faço, como dá certo para mim, tentando trazer a explicação assim o mais entendível possível para todos, né? Com coisas acessíveis e fáceis, e falando que aqui a nossa terra é muito pobre em nitrogênio e fósforo. Ela é um pouco mais rica em potássio, então eu tive que fazer uma adaptação no adubo e eu vou estar mostrando para vocês qual adubo que eu estou utilizando, como eu preparo a cova e mostrando para vocês o tempo correto de fazer a adubação de cobertura. Lembrando que a abóbora cabotiá ela é mais precoce que os outros tipos de abóbora, né? Mas você vai estar precisando fazer o cultivo de uma abóbora anterior, com 20 dias, de 20 a 30 dias antes de você estar plantando a abóbora cabotiá, você vai estar fazendo o cultivo de outro tipo de abóbora, pois a abóbora cabotiá todo mundo sabe que ela não vinga seus frutos se não tiver uma outra planta para ajudar na polinização, porque as flores da abóbora cabotiá, as flores macho da abóbora cabotiá, ela não tem pólen, então é uma flor estéril. Então vai ser necessário implementar um cultivar anterior, pode ser moranga de exposição, abóbora maranhão, até mesmo abobrinha. A abobrinha também é mais precoce, com de 20 a 30 dias de antecedência. Então vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como que eu preparo o meu adubo. Então, gente, aqui no balde eu tenho o formulado 414-8, que ele tem 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. E aqui eu tenho o super simples, que ele também é bem fácil você encontrar. Então, como aqui o solo é bem pobre, então, minha gente, como o nosso solo é muito pobre em fósforo e nitrogênio, e o principal para a abóbora no começo, no início do plantio é o fósforo, a gente fez uma adaptação de 3 partes de 414-8 e uma parte de superfosfato simples. E a gente faz a mistura homogêneo e depois a gente aplica no solo, e eu vou falar para vocês a quantidade que eu aplico por cova e como eu preparo a minha cova. O marido vai trazer mais sementes de cabotiá, que no outro dia eu comprei um pacotinho, vem poucas sementes, aqui não tem loja agropecuária por perto. A mais próxima fica a 30 quilômetros, ele não vai por lá agora esses dias. Eu vou plantar entre essa linha aqui, ó. Aqui tá a fileira, meu marido deu espaçamento de 3 metros de 2 a 3 metros entre uma planta e a outra. E a abóbora cabotiá vai ser plantada entre cada planta dessas aqui até o final. Então eu vou pegar ali, vou pegar o balde com adubo que eu já misturei. E vou estar trazendo o que eu necessito para fazer a cova e vou estar mostrando para vocês. Preparo da cova. Aqui nesse saco eu tenho calcário. Esse calcário aqui ele tem magnésio, ele proporciona cálcio e ajuda a controlar o pH do solo. O correto é você tá agregando calcário até 90 dias antes do plantio, mas aqui a gente não teve tempo, vieram passar a grade já tarde, a gente queria plantar cedo esse ano, então não teve como incorporar o calcário antes. Então a gente está incorporando na cova, no fundo.
No fundo da cova você adiciona o calcário. Aí você vem com um pouco de terra por cima do calcário, para ele não tá em contato direto com o adubo, porque senão o adubo pode chegar a empedrar, né? Calcificar. E aí você vem com 180 gramas daquele preparado de adubo que eu fiz com o 414-8 e o super fosfato simples. E você agrega por toda a extensão da cova. Não precisa você tá misturando ele, porque como agora você vem com o restante da terra que você tirou, cobrindo a cova, porque o adubo também não pode estar em contato direto com a semente, porque senão quando ela for brotar, vai estar matando a raiz dela. E aqui tá preparada a cova. É simples, gente. Não é difícil, é fácil, é rápido. Essa dica que eu peguei de adubação da quantidade para solos extremamente pobres no canal Agricola Online, e para mim tá dando certo. Sem ter ainda os resultados da análise de solo, me baseando somente na análise de solo que o vizinho me dispôs. O vizinho não, o rapaz que atendia a gente aqui, o Denis, muito obrigada, que ele falou que essa terra era, e para mim tá dando um resultado ótimo, e assim eu preparo. Agora vamos para a semente. Eu planto dessa, mas eu gosto de outra marca também, que é da Feltrin, que uma vez eu plantei da Feltrin, eu tive ótimos resultados. Ano passado eu plantei essa aqui. Como eu já falei, nem essa nem as outras tiveram um bom resultado, porque eu não tinha base nenhuma da pobreza do solo, que às vezes você olha para o solo e pensa, nossa, não é ruim. Aí só testando para saber. E eu vou estar plantando essa daqui. Eu vou estar colocando de 2 a 3 sementes por cova. Aí você faz um buraquinho de uns 5 centímetros mais ou menos, para você poder colocar a sua semente, porque ela também não precisa estar muito profunda. Aí a gente coloca 2 sementes e tampa. A germinação dela é ótima, viu, gente? Da Isla, eu comprei o ano passado muita semente da Isla. Eu ainda tenho muita semente guardada da Isla ali, de várias coisas que eu não tive tempo ainda de estar plantando, mas elas estão bem armazenadas. E eu vou continuar com as outras covas. Abrir o buraco e depois o restante é o pé. Vamos lá. Aí, agora eu vou plantar o restante da semente que sobrou. Vai dar para me plantar poucas, não vai dar para plantar até o final, mas não tem nenhum problema. Pode deixar a cova pronta
Tem gente que prepara a cova até 10 dias antes do plantio, 5 dias antes do plantio. Eu preparo e planto no mesmo dia e para mim sempre tem dado certo. Tanto aqui quanto lá na outra, até o ano passado não deu certo pelo adubo, né? Adubação, que foi de má qualidade. Mas esse ano eu tô achando que vai dar bom, porque as plantas são bem bonitas. Então eu vou plantar essas aqui e amanhã eu termino de plantar o restante. Mas as covas já estão preparadas com calcário, adubo, tudo certinho, só esperando a semente. Então vamos lá. Vou fazer 1, 2, 3, mais 4 covas, pulando essa. Bom, gente, lembrando que essa adubação que eu tô fazendo é para altas produtividades, né? Se supõe. Eu vou estar mostrando para vocês o acompanhamento da roça e agora eu vou fazer já a adubação de cobertura na primeira planta dessa fileira para estar mostrando para vocês e vou encerrar o vídeo. E eu vou estar mostrando para vocês o acompanhamento do crescimento da cabotiá. Eu não sei se meu marido vai trazer para mim o restante das sementes hoje ou amanhã, mas quanto antes plantar, mais uniforme fica, né? Crescem todas do mesmo tempo, da mesma idade. E aí eu vou estar mostrando o acompanhamento para vocês, do início até o final. Eu espero que esse ano a gente não tenha problema com mosca branca, quando passar também, fora adubação pobre, tivemos muito problema com a mosca branca, que transmite muitas doenças, né, para a abóbora. Então vamos lá. Bom, gente, eu fui pegar essa enxadinha mais pequena porque eu tive pensando, eu acho que eu não vou arrancar os pés de milho. Vamos deixar para ver o que vai virar. Se não virar nada, pelo menos vira comida para o gado, né? Já que eles começaram. E eu acho que eu vou plantar o milho lá na parte de cima mesmo. E vamos deixar aí, né? Vou cavar aqui ao redor, ó. Vocês verem. Aqui ainda tem o adubo residual. Tem que ser, gente, pelo menos 1 palmo a 2 longe da planta, para você não estar ferindo a planta. Você cava o mais profundo que você puder, porque o adubo também na composição tem a ureia, né? E se você deixar ele muito superficial e não chover em alguns dias, então você vai estar perdendo, né? A parte nitrogenada da adubação. Então você vai fazer isso aqui ao redor da planta e você vai colocar o restante, outros 180 gramas do 414-8. Outras 180 gramas do 414-8, repartido uniformemente ao redor da cova, não muito ao pé da planta, para não queimar a raiz, porque ela vai estar procurando a adubação aonde ela estiver, e mais as raízes. Aí muita gente vai dizer, mas muita gente diz que o fósforo tem que colocar ele todo na fundação. Pelo que eu estive pesquisando, não necessariamente é assim. Mas como é a primeira vez que eu estou fazendo assim, essa é a cobertura dessa forma, dividindo, parcelando a adubação em 2 vezes, nós vamos ver os resultados juntos. Eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal o resultado. Então essa foi a cobertura. O preparo do adubo eu já ensinei no começo do vídeo. Vocês deem uma olhada. E eu vou estar trazendo o acompanhamento para vocês, segundo for acontecendo, né? O crescimento das plantas. Agora eu vou seguir até o final, mas eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que tenha
ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem tá me perguntando nos comentários, que eu vou tentar esclarecer para vocês tudo certinho. E vamos lá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada por visitar o canal. E tchau. Para falar para vocês, essa adubação que eu tô fazendo aqui nessa abóbora maranhão é a mesma que vocês vão fazer na cabotiá. Só que a cabotiá eu acabei de plantar porque é necessário plantar outra cultura antes. Pode ser moranga, pode ser abobrinha menina, pode ser abóbora de pescoço, pode ser moranga exposição, a abóbora de sua preferência. Só que é necessário plantar ela de 25 a 30 dias antes, para poder garantir que a florada dela vai bater com a florada e frutificação da cabotiá. Então é melhor você pecar pelo excesso e plantar depois de uns 30 dias do cultivo dessa aqui, você planta a cabotiá, não antes. Porque senão você vai perder muitos frutos, e eu falo por experiência. A primeira vez que eu plantei cabotiá não deu muito certo, porque eu não sabia. Mas depois, rapidamente eu plantei uma abobrinha verde, que era de 70 dias. Ainda deu para pegar bastante frutos, mas antes disso caíram muito, que era a primeira vez que eu plantava e não entendia porque o fruto estava caindo. E depois de muito pesquisar, foi que eu soube disso. E aí, quando a cabotiá nascer, emergir, você anota. Se você não for muito bom de memória igual eu, assim, que eu anoto tudo, tem que anotar, porque senão eu esqueço. Anota no caderno o dia que ela emergiu, de 20 a 25 dias depois que ela nasceu, é que você vai fazer essa adubação de cobertura, não antes. Não antes disso. Você pode esperar até uns 30 dias. De 25 a 30 dias. 25 dias já é suficiente, mas como eu já falei, é melhor você pecar pelo excesso, esperar um pouquinho mais, para não correr o perigo de estar queimando a planta. Fora essa adubação aqui que eu fiz de cobertura, eu ainda, dentro de uma semana, que eu vou esperar chover, dissolver esse adubo, eu vou estar vindo com... Ai, gente, esqueci o nome agora. Eu vou estar vindo com adubação nitrogenada. E quando eu vier com essa adubação nitrogenada, eu já vou estar mostrando para vocês também. Então tá, gente, muito obrigada por visitar o canal. Espero que vocês tenham se esclarecido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me perguntar nos comentários. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau!